Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast de política. É hoje a estreia do nosso programa. Seja bem-vindo. Estamos ao vivo aqui, direto do estúdio da Ideia Comunicação Digital. Eu sou a Natália Ziviani. Vou estar apresentando aqui o pessoal que está na mesa com a gente. Estou aqui ao lado do meu parceiro de projeto, mais um projeto, né, David? É isso aí, né? O David Guilherme, que ele é empresário, ele é economista, engenheiro também. Engenheiro. Da área aí de tecnologia, presidente da Capit. Né? Que mais? O David aí tem bastante tributos, né, David? Um pouquinho, né? A gente vai se envolvendo aí. Boa noite, seja bem-vindo, David. Obrigado, pessoal. Boa noite, Rafa, Gleison. Ótimo programa a todos aí. Também estamos aqui com Rafael Beck, é isso? É isso aí. Rafael, boa noite, obrigada pela sua participação aqui. Rafael é muito conhecido da área aí da cultura, o pessoal conhece bastante ele em toda a região. Ele é ator, diretor também, né? Já foi assessor parlamentar, né? Do Pimpão, do Sidmar Porto, é isso? É isso, e futuro pedagogo. Futuro pedagogo, olha que legal. Ele também foi candidato a vereador em 2020, né? Pelo PDT, inclusive aqui, ó, 3 candidatos, pedetistas, né? Pedetistas, é isso mesmo. E eu tive a honra de entrevistar os 3, hein? Foi. Verdade. Durante É um prazer a estar campanha. aqui, viu? Muito legal o A gente que projeto. agradece. Parabéns, é uma honra estar aqui. A gente agradece. E vamos falar então sobre o nosso convidado de hoje, nosso convidado especial aqui, né? Ele é mineiro, muita gente não sabe, mas Gleison é mineiro, professor, também ele é vereador, foi o terceiro mais votado, Gleison? Terceiro. Quantos votos? 1.350. 1.350 votos. E entrou em 2020, né? Em 2021, já virou presidente da Câmara, uma baita responsabilidade. É pai, é esposo, e aí também é da área de tecnologia, né, David? Ele também do nosso time. Na formação, né? Boa noite, Natália. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, David, Rafa, Boa noite. aos nossos convidados também que estão aqui. Muito bom poder fazer parte desse programa inicial, inédito aqui, uma mesa aqui de bate-papo sobre política, uma honra. E vamos aí, vamos em frente. Sou mineiro de Poços de Caldas. Olha só. Me mudei aqui para Catanduva com 15 anos. Vim trazido aqui pelos meus tios. Fiquei órfão muito jovem, com 9 anos. Perdi pai, mãe. Nossa. E aí meu tio morava aqui em Catanduva, né, funcionário da Telesp, e me trouxe para cá. Éramos em 3 irmãos. Fizemos uma separação lá de família. Um irmão foi com um tio, o meu irmão do meio ficou com a minha avó e eu, caçula, vim para cá com a minha tia. E aqui eu me descobri, né? Terminei a escola, faculdade, conheci a minha esposa, né? Atual não, né? A única. Vai se comprometer. Vai dar zebra isso em casa. E sou pai do Gabriel e da Mariana, professor, sou formado em técnico na área de tecnologia, curso superior também depois. Professor de xadrez também? Professor de xadrez, como sou muito conhecido, né? Não só em Catanduva, mas em todo o Brasil. Com muito orgulho, a gente fez um trabalho fantástico, continuo ainda ministrando aulas de xadrez, professor de orientação profissional, enfim, professor de informática também durante muito tempo. O currículo é grande, hein? E a gente está aí trabalhando, né? Tive a oportunidade de receber aí da população um voto de confiança, exercendo aí a vereança com muita responsabilidade, com muito zelo, com o erário público. Certamente vamos deixar um legado aí para as próximas gerações positiva, para que nós possamos construirmos junto, construir junto uma Catanduva sempre melhor. Eu agradeço porque assim que o David fez o convite, você prontamente aceitou, né? Então a gente agradece aí por participar da estreia hoje do programa aqui. Uma honra, né, poder estrear aqui o programa junto com você, Natália, e com meus companheiros aqui de partido, o Rafa e o David, o PDT que constituiu aí um partido, eu digo, né, de pessoas muito boas, partido mais votado nominalmente, né, levando em consideração apenas os votos dos candidatos, mais de 8 mil votos. E é isso, fizemos 3 vereadores na casa. Sim. E placamos aí a presidência, né, uma geração nova de vereadores, enfim. Acho que foi muito bacana, uma experiência em alguns momentos difícil, claro,
mas também muito gratificante. E eu gostaria também de falar que estamos ao vivo, então quem quiser participar, deixar sua pergunta aí para o Gleison, né? Pode já deixar sua pergunta, sua dúvida, enfim. E agradecer também o Will Flores, todo mundo conhece, aqui da Rua São Paulo. Ele trouxe flores, plantas aqui para o nosso estúdio, deixando mais bonito, mais harmonioso. Ele também está aqui presente. Agradecer o Will. A Regina Dutra, a Digital Influencer, também está aqui presente, assistindo ao vivo. Fernandinho Galhardo também está aqui. Obrigada, queridos. Então, toda semana nós iremos receber um convidado, um político, para a gente estar entrevistando. Sempre teremos um entrevistado, uma pessoa que também vai fazer as entrevistas também junto comigo e com o David, e teremos a presença aí da imprensa, que também pode fazer perguntas. Então, a qualquer momento, Fernandinho Galhardo, Regina, Will, podem sim fazer perguntas para o Gleison, ok? Vamos começar, David? Vamos lá, ó, aí só um detalhe. Quando eu fiz o convite pro Gleison, foi sem mimimi. Ele falou, vamos e vamos, né? Batendo com o programa. Não ficou preocupado com o que vai perguntar. Então, tudo aqui não tem nada de script, não. Tudo aqui é pergunta, nós vamos colocar o Gleison aí na berlinda, né? Ô, Gleison, vamos para a principal pergunta aí da semana. Você anunciou no seu Facebook que não estaria presente no Teatro Municipal, né? Que o João Dória esteve aqui na cidade. A visita, né, do governador. A visita do governador. Tenho certeza que recebeu 500 ligações para estar presente, pois representa o Legislativo, é presidente da Câmara Municipal da nossa cidade. É lógico que você vai explicar o porquê você não esteve presente, mas como presidente da Câmara Municipal da nossa cidade, como instituição Câmara Municipal, Legislativo, você acha que não deveria estar presente pelo fato de representar a Câmara? Se fosse só vereador, né, como vereador, ok, você podia ter opção, não vou e tudo bem, mas você representava a casa, né? E todo mundo falou, tudo bem, talvez o Gleison tenha uma oposição aí, não é favorável, né, ao nosso governador, mas como presidente da Câmara ele teria que estar lá pelo menos para reivindicar alguma coisa e falar de projetos para a cidade representando a Câmara Municipal. Obrigado pela pergunta, David. Na verdade, eu não publiquei que eu não iria. Eu publiquei que eu não fui. Que não foi, exatamente. E isso muda toda a resposta, o contexto. David, eu não fui porque eu não fui convidado para ir. Você não foi convidado? Meu Deus, então, como assim? Quando eram umas 15... É lógico que eu sabia que o governador viria, obviamente, né? Quem não sabia disso. Mas não fui convidado, não veio nenhum ofício para a Câmara convidando os vereadores, o presidente da Câmara, absolutamente nada. No dia eu, inclusive, estava fora de Catanduva, né? Naquele momento eu tinha uma reunião fora, estava a vizinha aqui, Paraíso, e por volta das 15 mais ou menos, algumas pessoas me ligaram lá do teatro. Gleison, você não vai estar presente, você não vai vir? Eu falei, olha, eu não fui convidado para estar aí. Não tive nenhum convite. Que falta de consideração. Terrível, né? Muda tudo mesmo. Muda tudo mesmo, realmente. Veio um e-mail da Casa Civil do Estado, né, que chegou no e-mail da presidência, mas nenhum convite oficial por parte da prefeitura ou por parte do... E o e-mail também foi verificado só depois. E a gente, de fato, eu achei que foi um descaso muito grande. Com certeza. Porque é um evento que você deveria... né, dar uma atenção especial para o Legislativo e tudo mais. Então, fica aí essa falha. Isso foi a falha de quem? Seria da prefeitura ou do governo? Eu não sei quem que é quem foi de fato o organizador, né, de toda... Provavelmente a prefeitura, né? Comunicação. Mas é claro, eu tenho muitas divergências políticas, digamos assim, com o governo do João Dória, né? Mas estaria presente? Obviamente, estaria. Como já fui em outras ocasiões, o vice-governador esteve em Catanduva tempos atrás, prestigiei, compus a mesa, inclusive. E, obviamente, quem me conhece sabe da minha postura, né? Elogiei aquilo que poderia ser elogiado à época, né? Sim. Inclusive o secretário de Desenvolvimento, o Marco, enfim. Mas eu achei que ficou uma falha muito grande aí da forma como foi. E aí depois, realmente, aí eu postei que, para constar, eu não estive, né, algumas pessoas, a grande maioria elogiou, né? A gente vê aí por aí a popularidade do governo, mas algumas me interpelaram. Como o David está fazendo agora, a questão da gente
a gente poder... Porque não estava presente, né? Aqueles que me interpelaram, eu respondi. Sim. O principal motivo, É. o único motivo pelo qual eu não estive presente. Eu achei que a Obviamente, falha... era uma presença realmente que não podia faltar o chefe sim, do com Legislativo. certeza. Vamos acreditar que foi falha de comunicação. Então, Para não acreditar essa que falha de foi outra comunicação, coisa. Não eu dá fiquei... pra ter, né? A acho minha difícil. família ficou chateada porque a creche que seria inaugurada, que foi inaugurado no teatro, recebeu o nome do meu tio, professor Nelson Martins. Nelson E Martins. nós não ficamos sabendo, os filhos não ficaram sabendo. E isso a comunicação precisa avisar com muita antecedência, fazer o convite, porque é uma homenagem, né? Inclusive, eu fiz um vídeo na escola um dia antes. Estive lá, a Cláudia, secretária, estava lá. Eu estava conversando com ela sobre um outro assunto. Também não sabia dessa inauguração. Tinha ligado para ela para conversar sobre assuntos, né, do município. E ela falou, eu estou aqui na creche que vai ser inaugurada. Falei, então eu vou ir, vou conhecer. Perto de casa, lá no Glória, né? Cheguei lá, fiz um vídeo com ela. Se você olhar na minha rede social, vai ver o vídeo aí, a gente falando da inauguração da creche e tudo mais. E aí foi dessa forma, assim. Também Foi achei uma que foi falha, mal divulgada, né? mas ainda, ser honesto para você, não estava em condição de ser inaugurada a creche, viu? Faltava ainda muita coisa. Só Ia porque ser o Dória veio, Vai sair, né? E aí tem que ser logo. E ainda tinha muita Exatamente. coisa por fazer. Então, não mas sei a se- família poderia ter sido avisada e deveria ter sido avisada com antecedência, porque é uma homenagem, né? E ao professor Nelson Martins, e os filhos ficaram sabendo 10 minutos antes. Então, eles falaram, como assim? Estou trabalhando, a gente não consegue ir. Então, ficamos muito chateados. Eu acreditei que a falha fosse só do nosso lado. Então, também estou vendo que uma falha muito grande aconteceu ali de comunicação, porque, poxa, a Câmara não ficou sabendo, o presidente da Câmara não foi convidado. Sabendo a gente Sabendo, estava, sim, mas e o óbvio, né? convite? Mas a prefeitura poderia ter encaminhado um ofício. Porque enfim. não é qualquer Alguém evento, poderia né? ter Um go- ligado, falar, tô ligando em nome Exatamente, do governador, do consideração. prefeito, para te convidar. Porque não então, é qualquer evento de inauguração, é um evento que está o governador, né? Sim, é uma autoridade máxima do Estado, né? Mas, enfim, também, a ser honesto, eu não fazia questão de estar presente também. Obviamente que a gente cumpriria com um papel institucional, né, como representante do Legislativo, com muito prazer. Mas, enfim. Eu acho que você respondeu aí a pergunta, porque eu acho que muita gente ficou curiosa por que ele não foi, né? O que aconteceu? Estava fora de Catanduva, mas trabalhando pela cidade, buscando melhorias para o nosso município, parcerias, enfim. Então, Na importante escola isso. que eu trabalho, fui questionado por que o Gleison não tinha ido. Né? E aí eu disse, olha, eu imagino que deve ser por divergência política, porque eu não sabia até então, né? E aí te elogiaram, viu? Só para constar. Estamos aqui também recebendo a Vanessa Benevenuto, jornalista, radialista, empresária da área de eventos, mãe, né? Que mais? Do lar. Foi candidata. Também candidata pelo PDT. E pedetista também. Né? Isso. Também foi Nossa. candidata. A mesa tá cheia de pedetistas. E eu queria saber se essa mesa aí, muito bonita, tem alguma pergunta para o Gleison. Fala aí pertinho do microfone. Professor Gleison, boa noite a todos, boa noite a todos os telespectadores desse podcast, Vanessa, bem, Regina, Will, agradeço você, Natália, pelo convite de estar aqui hoje, e o David, uma boa noite ao Rafael, ao professor Gleison. Então, professor Gleison, a gente percebe que o professor é um dos presidentes da Câmara que menos se faz presente na Câmara por conta da sua vida secular, da sua vida como professor. Como é que você tem conciliado as duas coisas nessa correria e para a técnica não cair nem do lado nem do outro? Ô, Fernando, pelo que eu soube, eu sou um dos que estão mais presentes ali. Primeiro que eu reduzi muito a minha carga horária, para você ter uma ideia, eu tenho uma aula na terça-feira de 50 minutos, ainda próximo do horário do almoço, das 11h50 ao 12h30. Uma aula apenas na quarta, que também é nesse mesmo horário. Uma aula na quinta-feira, na quinta-feira é no final do período, próximo das 5h30. E aí eu tenho um pouco mais de aula na segunda-feira, num dos períodos, e na sexta-feira. Então, a minha carga horária é bastante reduzida, reduzi bastante por conta da vereança.
E pelo que eu soube, sou um dos vereadores que menos dos presidentes de Câmara que menos viaja, porque outros vereadores viajavam muito. Né? Inclusive, estou indo viajar agora há pouco para Brasília, mas vou com recursos próprios, não vou usar recursos do município. E eu não posso te precisar né, porque eu não vivenciei o dia a dia dos outros presidentes. Mas pelo que me contam, pessoas que estavam lá, eu sou um dos que mais estão presentes lá dentro da Câmara no trabalho legislativo. E, obviamente, que eu não estou todo o tempo lá, porque eu também, se você olhar minha rede social, eu me dedico bastante ao trabalho. Por exemplo, segunda-feira, eu passei praticamente o dia todo correndo atrás daquele imbróglio lá do Flamingo. Sábado pela manhã, fiquei quase que a manhã toda na delegacia com o pessoal. Voltei depois na terça-feira para a delegacia com eles. Então, o meu trabalho não se restringe apenas à administração da Câmara, até porque a gente tem uma equipe muito grande lá que gere muito bem ali as coisas. A minha atuação mesmo como presidente é mais no despacho de documentos, assinaturas, né? A Câmara caminha por si só. Então, eu falo que a minha atuação como presidente da Câmara, no meu entendimento, ela é... Desculpa a falta de modéstia, mas eu acho que é exemplar, da forma como a gente lida com toda a situação. Já que o presidente tocou nesse assunto da questão do posto lá do Flamingo, esse impasse aí, como é que está essa história? Então, Fernando, fui procurado na sexta-feira à noite, olha para você ver como é que a gente trabalha, né, 24 horas por dia, né? Então, eu fui procurado na sexta-feira à noite por moradores do Parque Flamingo. Foi encontrado por uma catadora de reciclado. Ela é faxineira durante o dia e no final da tarde ela pega uma carrocinha e ela vai passando, catando reciclado para complementar a renda. Ela encontrou na lixeira da creche sacos de lixo e ela foi, obviamente, né, verificar ali se havia alguma coisa que pudesse ser aproveitado para reciclado e tal. Ela encontrou muitos papéis da unidade de saúde que é vizinha. E aí ela, mexendo naquele monte de papel, ela viu o nome de uma das amigas lá. E aí ela resolveu levar esse material, chamou a amiga. E aí foi verificado que lá tinham receituários, exames, enfim, uma série de documentos. E essa moradora, ela tinha ido na unidade de saúde, porque ela está com problemas, inclusive está até fazendo tratamento ainda com antibiótico e tudo mais. Com problemas nos braços. Me fugiu o nome agora. Reumatismo. Nos braços, nas pernas, com dor e tal, fazendo tratamento. E quando ela foi na unidade de saúde, não foi encontrado o prontuário dela. Então ela falou, tá lá no lixo. E aí depois, isso foi antes, né? Depois, obviamente, se juntou uma coisa a outra. Então ela me procurou. No sábado de manhã, nós fomos ao plantão policial, porque ela tem um cunhado que é delegado de polícia, mas em São José do Rio Preto. Ela ligou para o cunhado, eu liguei para um advogado, e eles instruíram para que fôssemos, né, procurar o plantão policial. E nós fomos ao plantão policial no sábado de manhã, registramos o BO, inclusive a delegada lá, plantonista, segurou os documentos que ela apresentou, e foi feito um BO criminal, com, se eu não me engano, a violação do sigilo profissional, se eu não me engano é esse o termo. Pediu para que retornássemos no plantão policial que pertence, aliás, a delegacia que pertence ao bairro dela, na segunda-feira, para apresentar os demais documentos, que foram muita coisa que foi encontrada. E o que eu acho ainda mais grave, né? Inclusive lixo hospitalar estava lá em meio, né? Que tem que ser descartado em saco branco, enfim, tem que ter uma destinação própria. E é isso. Então, hoje a situação está assim. Ela representou depois, eu estive lá com ela na delegacia, voltei. Ela representou junto à delegacia para dar andamento, né, no processo. Eu fiz requerimentos na sessão ontem, indagando aí a municipalidade, a prestadora de serviços sobre essa situação. E existe também a possibilidade desses moradores que se sentirem de alguma forma ultrajados podem também entrar na esfera civil pedindo ressarcimento. Então, hoje está nessa situação. Existe um processo, um inquérito correndo na Polícia Civil. Tem os requerimentos que eu encaminhei pelo Legislativo para a municipalidade e existe a possibilidade, se os moradores assim acharem pertinente, de poder também entrar na esfera civil pedindo ressarcimento. Gleison, eu acompanhei esse caso pelas suas redes sociais, pelos vídeos que você fez. Sim. Até, no entanto, não estava, né, sabendo, a gente não teve essa divulgação, porque eu acho que foi feito primeiro por você. E aí, assim, o que a gente via era as pessoas querendo
os profissionais de volta, né? A médica, todo mundo pedindo, e parece que tava muita gente ali falando, volta enfermeiros, parece que também foram A demitidos. médica, porque são situações diferentes. Há um tempo, semanas atrás, umas 2, 3 semanas atrás, eles demitiram a médica, a doutora Andréa, e duas... Mas foi na mesma unidade. Na mesma Na unidade. mesma unidade. E Mas duas caso isolado, não tem nada a ver um caso são com o outro. casos distintos. Isso. Juntamente com 2 profissionais. Eles alegaram que deu falta de exames de Covid. Faltaram lá Obviamente que tem um controle de saída, de entrada, e deu falta, se eu não me engano, de um número X lá de exames. E a médica falou, olha, eu peguei esses exames, eu contraí Covid aqui na unidade, levei Covid para minha casa, para meus pais, para meus filhos e tudo mais. E é minha responsabilidade, ela não se furtou a isso. E aí resolveram demitir a médica por conta dessa situação. Fizeram ela assinar como é que se fala quando comete algum ato que é passível de... Uma advertência, Fernandinho, isso mesmo, assinou a advertência. E aí transferiram ela para a unidade de saúde do Nova Catanduva. E aí o povo ficou muito revoltado. E aí eu fui entender o motivo. Muitos me procuraram, né? Fui até o bairro, conversei com moradores, e eles me disseram que ela era mais do que uma médica. Ela era psicóloga, ela era psiquiatra, ela era amiga, ela era confidente. Eles falavam assim, isso de pessoas diferentes. Eu não ia na consulta, ela me ligava em casa. Falava, você tem consulta, vem e tal. Ela ia muito na casa dos pacientes. O pessoal chegava lá com um problema, muitas vezes ela identificava que era problema emocional, então ela cuidava do emocional, conversando com essas pessoas. Então ela se transformou, assim, uma pessoa muito querida. Você vê, se vocês olharem aqui na postagem, no vídeo do Regional, olha na postagem que o Regional fez e vê lá os comentários. Se não me engano, tem quase 100 comentários. Eu não sei, posso falar que são todos, mas mais de 90% é todos elogiando a postura da médica. E eu depois fui conversar com a médica. E ela falou, Gleison, eu assumo, cometi uma falha, poderia ter aberto lá um prontuário, ela usou o termo técnico para dar a destinação desses exames, mas não, eu fiz exame na minha casa, porque eu levei a Covid para minha casa, peguei os testes, fiz os testes na minha família. Foi uma baita falha, Foi. porque, né? Mas ela assume, mas ela fala assim, mas eu não faço medicina por dinheiro, não preciso, tanto que se me transferir eu vou pedir para sair. Ela não era contratada carteira de trabalho, ela era CNPJ, ela prestava serviço. E então ela, de fato, pediu para se desligar da unidade, porque ela falou, a minha vida é o Flamengo. Ela falou desse jeito. Ela falou, eu não faço medicina por dinheiro, o Flamengo é minha vida, e se não for para eu trabalhar lá, eu vou ficar em casa cuidar da minha família. E é um caso à parte, né, que a gente vê isso. Então você vê que ela é uma médica, uma profissional assim, muito comprometida com o bairro, é uma judiação. As enfermeiras também, aproveitando aqui, fazer defesa das enfermeiras também, que acabaram se envolvendo nessa situação, enfim, profissionais também muito queridas lá no bairro e, enfim, chegou nessa situação. Eu acho que não necessitava ter chegado a isso. Acho que a unidade poderia ter verificado, né, todo o contexto. Aí nas alegações disseram que ela faltava muito. Ela falou, Gleison, primeiro eu faltei muitas vezes no ano passado. Ela falou, meu filho tem um problema e precisou de um acompanhamento especializado médico, um neuropediatra, alguma coisa assim. Então eu faltei algumas vezes, mas eu nunca recebi pelas minhas faltas, porque se eu não ia trabalhar, eu não recebia, ela só recebia o dia que ela ia. Sim. Eu emitia a nota de acordo, então não causei nenhum tipo de dano ou qualquer coisa assim. E muitas vezes eu ainda mandava o profissional no meu lugar. Então, enfim, foi uma pena. É uma situação difícil, foi uma pena. Né? Aí em seguida aconteceu... E quando trocaram, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas existe uma correlação. Porque quando mandaram as 2 enfermeiras, obviamente os enfermeiros são os responsáveis pelas unidades. Então 2 enfermeiros novos entraram na unidade, foram fazer uma faxina na unidade, foram onde descartaram documentos que tinham que ser incinerados, você não pode descartar daquela forma, tem que ficar guardado 20 anos, existia uma série de regras. E acabou chegando nesse imbróglio todo que eu particularmente acho que poderia ter sido muito facilmente contornado pelas partes, aí não precisaria ter chegado onde chegou. Mas, enfim. E ontem também esse caso foi debatido, foi discutido lá durante a sessão na Câmara. Sim, no Pinga Fogo eu fiz defesa da médica, das profissionais, falei sobre essa situação do lixo. Alguns vereadores se posicionaram contrários, é um direito de cada vereador, obviamente, não estou aqui para ser o dono da verdade. Cada um pode ter a sua própria interpretação, assim como as pessoas que nos acompanham, obviamente. Mas o meu entendimento,
eu gostaria muito de ver a doutora Andréa novamente lá no Parque Flamingo, exercendo a medicina e levando uma salvaguarda aí, não apenas da saúde, mas emocional para essas pessoas. Ô Gleison, assim, a impressão que dá quando a gente vê de fora, assim, eu não estou dentro da saúde, não estou dentro da... Então, eu estou vendo como espectador, né? A partir do momento que você vai lá, você vai saber o que está acontecendo ali, fica parecendo, para muitas pessoas, que o problema passa a ser seu. Então, parece que assim, o Gleison está lá, ele vai resolver. E se ele não vai resolver, o culpado vai ser o Gleison. Por que será que, vendo de fora, e eu sei que você não pode responder pelo executivo, mas qual a sua opinião? Por que você acha que o executivo não tem dado, não tem dado atenção para movimentos que partem da população, que partem das pessoas comuns? Por que você acha que parece que vira um problema dos vereadores? E eu digo isso porque eu mesmo tive um problema lá, né, na Delarte e tudo mais, e aí teve uma movimentação de paz e tudo mais. Quem nos acolheu foram os vereadores. E aí virou uma batalha, parece, né, a impressão que dá é que a batalha é com os vereadores. E nisso o executivo fica lá, protegido. Parece que há uma barreira, sabe? Os vereadores ficam discutindo, vira problema deles e ninguém fala da responsabilidade que o executivo tem. Por que você acha que o executivo não tem ouvido? Você acha que é uma tática do executivo ficar escondido atrás dos vereadores, por exemplo? Olha, Rafa, a gente não sabe ao certo o que se passa na cabeça, né, do prefeito e dos secretários e tudo mais. É difícil a gente responder por eles uma coisa, né? Sim. Mas, assim, o que a gente percebe é que é um modo de administrar. Cada um tem a sua forma de administrar, a forma como conduz, né? O David aqui é empresário, ele sabe melhor do que isso. Ele, né, a pessoa acaba incorporando ali na empresa a cultura, né, o modus operandi de cada um. Então, creio eu que eu já passei por uma situação parecida. Vocês vão se lembrar daquele famoso requerimento que foi para troca do médico lá na época que a Covid estava... Ah, sim. Lembro. Do Santella. Do Santella. Isso. Que lá foi um pedido do executivo. O executivo pediu, falou, façam lá, que tinha muita controvérsia e envolve política, não envolve política, e defende A, defende B. Faz o requerimento que a gente troca. Mauricinho Ferreira foi lá, fez, a maior da boa vontade. Foi massacrado. Pediu para nós assinarmos, assinamos. Não todos os vereadores, né, mas uma boa parte assinou. E aí veio aquela enxurrada de críticas e tudo mais, e aí o executivo, não é comigo. Tira o corpo fora. Afastou, né? Então, de fato, aí a gente era novo, né? Estamos ainda aprendendo muita coisa, né? Então a gente sabe que muitas vezes a gente tem que deixar a César o que é de César, né? Então, aquilo que é do executivo, para o executivo. A tua situação, por exemplo, ela é uma prerrogativa exclusiva do executivo Nada em decidir, tinha a né? É ver. um decreto, o decreto não passa lá por nós, é um decreto, é uma ferramenta jurídica que o executivo tem de decretar aquilo que ele acha por certo e por bem. No caso já da médica, não. Eu tenho que também fazer esse apontamento. A prefeitura contrata uma empresa para gerenciar as unidades de saúde e cabe à empresa optar, fazer as contratações dos profissionais, enfim, demitir quando por bem assim entender, que na minha modesta opinião, já até explanei isso, já falei aqui há pouco, acho que não precisaria ter chegado a esse ponto, poderia ter dado um passo atrás, mas, enfim, foi a forma que a empresa optou por gerir e Deixa eu acabou só gerando fazer todos esses um comentário imbróglios. aqui, ó. O Paulo Dias, que está assistindo aqui a gente, um abraço aí para o Paulo, ele está falando assim, ó, sou do Flamengo. A doutora Andréa é super profissional e tem que voltar. Então, Tem que ouvir a Chancela, população. né? tem que Chancela, ouvir, o né? que o Você Gleison vê a falou. população ali pedindo, né? Quer dizer, como O padre Gleison disse tanto comentou. que ele faria uma gestão humanizada. Eu sei porque eu estava Exatamente. dentro da campanha. E parece que não existe a segunda chance? Não existe. Eu estou garantindo. Fui vítima disso. Não existe segunda chance, não existe... muito Diálogo, existe diálogo, pelo menos? Não dá existe, nem abertura ao e diálogo. é unilateral. É só ouvir um lado da história. Eu acho que na política não dá para ser assim. Essa é a minha opinião, né? Eu até falei isso lá no dia da Câmara, que não dá para ouvir um lado só da história. A história tem vários lados. Sim. Né? Vai ficar muito difícil pro padre daqui para frente, porque... Mas é isso aí, a população tem que cobrar também, Ontem né? a sessão foi bastante áspera para o padre Oswaldo.
secretariado foi bem, né? Foi bastante criticado. Eu mesmo eu demonstrei lá um vídeo lá do bairro Pedro Borgonov. Até já aproveito para fazer propaganda aqui pro Fernandinho Galhardo. Fernandinho, passei segunda-feira à tarde toda lá no Borgonov, trabalhando pela população. Fiz um levantamento lá dos problemas e já teve resultado. A empresa que presta serviço está abrindo um loteamento vizinho lá, o Pedro Borgonov, já procurou os moradores lá para consertar algumas casas das trincas que foi gerado pela própria empresa. Sim. Faço parte do grupo do WhatsApp deles e falou: Gleison, obrigado, hein? A empresa me procurou hoje cedo, já vai consertar as trincas aqui da minha casa. Então a gente fica feliz quando a gente consegue de fato alcançar a necessidade do morador. Né? Mas é também outro modo, o modus operandi, né? Falando esse termo que é tão falado na política, dessa gestão. Parece que se o vereador não cobrar, as coisas não acontecem. Eu tenho amigos em várias secretarias e especialmente na saúde e na educação, que eu tenho mais, né, contato com professores e tal. Eles dizem assim: Rafa, é tanta demanda de vereador que a gente não consegue trabalhar. Mas por quê? Porque se o vereador não cobrar, parece que as coisas ficam para trás. Então, até uma professora falou assim: se não tiver um vereador de estimação, você não tem o serviço, você vai caindo lá para a fila. Então, assim, o executivo ele tem sobrecarregado o legislativo. Sim. Às vezes, os vereadores estão fazendo o papel que deveria ser de um secretário, por exemplo. E o que muita gente também não entende é isso, né? A diferença do que o executivo faz e o que o legislativo faz. Eu acho que vocês ali são muito cobrados por coisas que não conseguem fazer, não têm autonomia para fazer. Então, eu acho que também o intuito do programa é esse, né? De falar, população, a gente faz um programa ao vivo, participe, né? O vereador está aqui, vai vir o padre também. Solicitem, façam suas perguntas. Eu acho que o programa é para isso. Então, vou aproveitar, mandar um abraço aqui para o pessoal que está assistindo a gente, né, que fez alguns comentários. Então, a Viviane Timóteo Dalto, o Tiago Loto, né, assessor lá da Ivânia, também está acompanhando. Vitor Hugo Lima, o Paulo Dias, Carlos Sabella, Aparecida Pereira, Márcio Costa. Ô, Márcio, falou que ia vir hoje, hein? Furou aqui com a gente. A Silmara Bianchi também e o Edino Vaz. E quem quiser pode deixar sua pergunta aí que o Gleison vai estar respondendo. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Gleison. Assim, nas eleições passadas, o povo pediu muito pela renovação da Câmara. Realmente houve, né? A gente viu aí novos vereadores, pessoal ali que nunca tinha sido, né? Então, a gente... Como eu. Isso, como você. Então, a gente viu que houve, sim, uma renovação, mas a gente vê ainda pouco trabalho. Será que é porque ainda é o início, está ainda meio caminhando, estão aprendendo como que faz? Porque a gente esperava mais trabalho. Você me permite complementar? Porque eu trouxe essa pergunta. Eu achei que eu ia ficar lá. Vontade. Eu falei, eu trouxe essa pergunta. Então, para complementar... como você foi eleito com a bandeira da renovação, assim, acho que todos nós que fomos candidatos pela primeira vez, né? Você não era a primeira vez, mas não estava no meio ali. Então, você é eleito, aí você vira, né? Você é eleito presidente da Câmara também. E aí, se tem a chance, Gleison, de fazer uma nova era mesmo. E aí, vendo de fora, né? Você começa bem e você começa enfrentando pessoas que já estavam ali, que eram ligados a outros vereadores, como o Marcos Cripa, Daniel Palmeira, que ficaram ali dividindo a presidência da Câmara por muitos anos. E você começa bem, mas parece, a impressão que dá, não estou dizendo que a coisa vai... Você começa duro, porque tem que ser mão firme. Senão, eu entendo, eu conheço os vereadores que ali estão e conheço como é que funciona a Câmara. De 2 anos que eu fiquei lá, já dá para ver. Mas parece que as coisas vão se amolecendo. Por que tem essa dificuldade ainda de trabalhar essa mudança lá dentro da Câmara? Ainda a gente tem lá, por exemplo, cargos que são indicados por vereadores. Então, parece que fica muito difícil você chegar e limpar tudo de uma vez. Falar, não, vamos começar uma nova era aqui.
Onde que fica essa dificuldade? E complementando, assim, Sim, tá fica à certo? vontade, tá certinho. Ó, vamos por partes aí, que tem bastante Tem perguntas. bastante pergunta e uma Primeiro, só. vamos falar primeiro sou eu, né? Palestrinha. vamos falar primeiro dos assessores, né? Os assessores, obviamente, eles são indicados, são cargos de confiança, então, obviamente, vão ser indicados pelos vereadores que compuseram ali a... Não, mas eu a digo, presidente. assim, o porteiro foi vereador tal. A gente sabe que funciona, assim. O vereador indica o porteiro, indica o. Não, olha, não sei de quem, prestador de serviço, eu vou falar a verdade pra você. Eu, por exemplo, pega as 4 moças lá da faxina. Eu nunca. Você pode até procurar na minha rede social, eu não conhecia ninguém. Tal. Não, sim, Então, mas, por exemplo, não teve. a Agora, equipe os de car- comunicação é do vereador Maurício, por exemplo. É pessoas que trabalhavam lá. Então, eram profissionais, eles tinham ligação com o Não, e vereador são Maurício. bons, tá? Não tô dizendo Então, isso, não é isso. obviamente, o vereador Maurício, no caso, o vereador Maurício Riva, ele compunha o grupo ali que fez a presidência, então é natural que... Inclusive, nós sofremos um pedido de cassação no início do mandato, né, um grupo de vereadores, e numa das contestações, né, que era com relação aos grupos, né, o próprio promotor no despacho, né, que mandou não dar Sim. prosseguimento, ele fala, olha, isso faz parte da política, né? Obviamente que os cargos vão ser nomeados pelo lógico, inclusive lógico. citou o governo federal, ele citou o governo do presidente Lula, falou, olha, obviamente que o grupo de pessoas que vai compor são ligados ao grupo que está à frente ali. Mas Isso é uma prática Agora, da o que, velha o que política, não, né? o que não pode... Não, mas você não tem outro caminho, né? Como é que você vai Lógico indicar um que tem. cargo de confiança? Ó, nós temos aqui uma equipe de comunicação maravilhosa. Podia abrir uma licitação, por exemplo. Não, eu não sei cargo como é que de confiança funciona não isso. existe licitação. Você tem que preencher o cargo Entendi. com pessoas da sua confiança. No caso da comunicação, esses caras Sim, são claro. cargos de confiança, é isso? Óbvio. Ah, tá, não. Isso é Inclusive, tinha até o Ministério Público, né? Tinha entrado lá com uma ação. Inclusive, um dos requisitos para o preenchimento de qualquer cargo em comissão de livre nomeação é um cargo de... Inclusive, na lei federal fala que existe a relação de extrema confiança. Né? Tá, Então, você tem que tá, colocar alguém que é da tua alçada mesmo. Né? O que não pode é você colocar pessoas que não têm capacidade técnica para aquilo, pelo simples fato de você ter Não um tem amigo. pré-requisitos para vaga, né? Exatamente. Pro Sim. cargo. Aí sim você acaba desvirtuando a situação. Existem situações políticas que às vezes você tem que acomodar, né? Mas voltando na tua primeira pergunta lá Sim, da depois questão do eu- volume de trabalho e tudo mais, né? Parece que está trabalhando menos, apesar de serem uma nova É que geração. parece que eles estão um pouco perdidos. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo você. Durante a sua campanha, você defendeu o quê? Educação, esporte. E a gente viu que você está fazendo por isso, por esses setores. Né? Tem verbas, conseguiu. Agora, alguns parece que estão perdidos. Eu não sei se é porque eles falam assim, eu não consigo sozinho eu não tenho força, mas a gente não vê o trabalho que eles têm desenvolvido assim na cidade. Concordo plenamente. Então, Natália, essa visão, muitas vezes, é óbvio que quem está dentro do processo, né, lá dentro da Câmara, às vezes tem uma visão, e obviamente você, às vezes, como uma visão de munícipe, você pode ter uma outra diferente. Eu, na minha concepção, acho que essa Câmara trabalha bastante, todos os vereadores. Eu falo por número de requerimentos, número de proposições, de indicações, projetos de lei. Inclusive, eu tive um feedback de um secretário jurídico da prefeitura e falou, olha, vocês estão parecendo que vocês estão em último ano de mandato, pela quantidade de projetos de lei que vocês estão Apavorado. mandando. Parece que muita coisa ao mesmo tempo e tudo mais. Então, a visão que eu tenho de dentro do legislativo é que o pessoal trabalha muito, tá? E que não tem essa falta de trabalho por parte dos vereadores. Agora, é óbvio que eu não sei qual é a visão de quem está de fora. Eu sei que os nossos vereadores, com algumas exceções, não são muito de usar a tribuna, muitos são mais quietos. Muitos não vão para a rua, a gente então- não vê muita fiscalização assim, por parte dos vereadores. Ou não divulgam, Não né? divulgam, Ou né? não Não divulgam fazem a esse divulgação, trabalho, que né? é de extrema importância. Então, às vezes a forma como o vereador atua também, às vezes de uma forma... Eu, por exemplo, gosto de usar as redes. Eu posto bastante, falo, né? Para a gente É saber uma o que está prestação de acontecendo. conta também, né? Exatamente. De certa Mas forma. é óbvio que a gente... Eu acho que um termômetro legal para medir o trabalho do vereador é a quantidade de proposituras que ele faz, entre indicações, requerimentos, moções e projetos de lei, enfim, todos esses documentos que são gerados que são derivados da atuação do mandato de cada um. Então, a minha visão é de que é uma Câmara que trabalha bastante, mas Atuante. obviamente que existe aí o contraponto de vocês como munícipes, como observadores externos. Até a Natália pode ter uma falou visão que não é diferente. que não trabalha, é que não aparece, né? Às É o que a vezes. gente não vê, né?
Aí é outra questão que eu quero trazer, dentro da pergunta mesmo. Por exemplo, a gente ainda vê uma Câmara que a comunicação não chega nas pessoas comuns. Se a pessoa não tem alguma ligação com a política, de certa forma, eu entendo que é um problema estrutural, tá? De começo. Mas por que a gente não consegue fazer com que a comunicação da Câmara chegue no cidadão comum, no cidadão médio que está ali, no trabalhador, né? A gente é de um partido de trabalhadores. A gente não vê o trabalhador, de fato, entendendo o que a Câmara está fazendo. Por que é tão difícil a comunicação da Câmara com as pessoas comuns, por exemplo? Rafa, eu tenho muito orgulho do trabalho que a comunicação da Câmara tem feito. Não, é excelente. Não Porque é eu falo sobre assim, isso que eu tô a gente inaugurou inúmeros conteúdos. Você olhar o conteúdo que é produzido pela Câmara hoje, sem querer desmerecer os anteriores, mas eu acho que é um processo de evolução. Eu espero que o próximo faça ainda melhor do que eu estou fazendo. Sim. Então, se eu pude fazer melhor do que estava, não é por demérito do outro, mas é por ter visto o que foi feito e optar por uma melhoria, obviamente. Então, sobre chegar nas pessoas, não estou dizendo da qualidade, tá, Gleison? Só para senão o pessoal já distorce. Então, quando a gente cria os inúmeros mecanismos que nós criamos em todas as redes sociais, inclusive nós vamos agora colocar também o WhatsApp, e nós estamos aguardando um despacho final do ministro das Comunicações para nós termos aí a TV Câmara. Talvez, eu vou dizer aqui, talvez no meio de comunicação em primeira mão, a gente está aguardando apenas o último despacho do ministro. A gente não sabe quando isso vai acontecer. A gente está com alguns lobbies políticos lá em Brasília para que a gente pegue essa assinatura para a gente de fato possa inaugurar. Isso é extremamente importante. Que é mais, que daí você consegue transmitir em canal aberto e tudo mais. Então a gente está... Parabéns, se der certo a gente fica aqui no aguardo, né? Estamos trabalhando para que isso possa de fato acontecer. Estou trabalhando para fazer a reestruturação da Câmara, que é uma coisa também que faz muito tempo. Esse ano nós vamos ter vários concursos públicos para preenchimento de vagas na Câmara Municipal. Sim, isso até que eu queria saber. Como que ficou lá aquele caso com o Ministério Público sobre os cargos de confiança, né? Eu lembro que no fim lá do mandato lá do Luiz Pereira como presidente... Exonerou o pessoal. Exonerou, todo mundo, né? né? Então aí, Isso. quando você chegou, quer dizer, não tinha mais ninguém. Precisou ter um pessoal ali para... Não tinha de gabinete, né? De não gabinete. Tinha de gabinete e 6 cargos da casa. Os outros permaneciam. Por exemplo, o jurídico não tinha? Não tinha. Então, isso foi até uma situação inusitada, né? Que na segunda-feira de manhã nós tomamos posse na sexta-feira à noite. E não podia, eu acho que, se eu não me engano, ter concurso público por causa da pandemia também, não foi? Então também, teve tudo isso. A Lei 157 do Bolsonaro também uma vedava. bucha, né? Eu lembro que na segunda-feira, 9 horas da manhã, eu estava com uma reunião com o doutor André, promotor. Falei, doutor, um hospital sem médico é como uma Câmara sem jurídico. Como que eu vou fazer? O senhor está falando que não pode contratar, eu não posso fazer concurso público, e mesmo que eu pudesse, o concurso público com a área jurídica demora pelo menos uns 6 meses para ser célere, que tem uma série de... passa por OAB, é uma série de situações. E aí, ele falou, então contrata, mas por 3 meses. Eu falei, doutor... 3 meses não vai resolver. Eu falei, eu cheguei lá hoje pela manhã, doutor, chegou um ofício. Eu lembro que eu sentei e já chegou um ofício dos municipários questionando algumas coisas. Eu falei, doutor, como que eu vou despachar sem um parecer jurídico? Verdade. Eu falei, não tem condição. Não tem condição. Aí a gente foi, então faz por 6 meses. Eu falei, doutor, eu vou fazer por 6 meses, mas eu vou renovar depois se eu precisar, porque não tem como ficar sem jurídico. Então eles tinham, na anterior, tinham 3 cargos jurídicos, né? E eu tô tocando com um só. E é por isso que você quer abrir o concurso público, porque... Sim. Inclusive, à época, fui falado que eu era amigo da doutora. Isso, e eu de nunca tinha visto a mulher na minha vida. Ela é de Pirangi, falaram né? que tinham foto minha. Eu falei, então publica a foto, né? Então, mas qual o problema? A gente acabou de falar de cargo de confiança. Não, mas nesse caso não podia ser. Nesse caso, como era uma contratação, e tinha que preencher uma série de requisitos. Notório conhecimento da área, porque era uma contratação sem licitação, devido à urgência do processo, né? Cara, mas isso faz parte do jogo político, né? Isso faz parte do jogo político e tudo mais, enfim, paciência. Ô, Gleison, você pode falar. Não, eu Fica queria à virar a chavinha, eu queria falar porque é um negócio muito importante, todo mundo pergunta. Nós vivemos um momento de pandemia, estamos vivendo, o comércio, a nossa economia fragilizou com a pandemia, o mundo inteiro, não só Brasil, Catanduva. E chegou o carnê de IPTU na casa dos munícipes. Chegou lá com um ajuste de 10% no carnezinho lá. Sim. E tá bom, porque todo mundo aceita, né? Reclama, mas aceita. A Câmara Municipal, tudo bem que é executivo lá, emite o carnê.
Mas a Câmara Municipal, ela se colocou a conversar sobre isso, né? Ela, não estou falando que é a alçada da Câmara, mas ela colocou, né, porque ela representa o povo, porque todo mundo achou, né, complacência zero, né, bom senso zero, no momento que nós estávamos vivendo e estamos. E a Câmara foi lá, a gente já tem um dos maiores IPTUs, né, do estado de São Paulo, se não for o maior, e tivemos ali um aumento de 10%. Como que isso aí circulou dentro da Câmara Municipal? Olha, todo tipo de aumento de tributo, ele gera desconforto na população, óbvio. Principalmente a classe mais baixa, que é mais sensível a esses reajustes. Classes C, D e E, ainda mais numa época de pandemia. Totalmente. E então, obviamente, que a Câmara Municipal, né, como legítima representante da população, se sensibiliza com essa situação. Entretanto, essa é uma prerrogativa exclusiva do Executivo. Sim, sim, a gente sabe. Ela não passa pelo crivo Sim. da Câmara Municipal, como, por exemplo, em São José do Rio Preto, que passa pela Câmara Municipal o aumento. Tenho certeza absoluta que se passasse pelo crivo da Câmara, a Câmara se posicionaria contrário a isso, devido ao atual momento. Não seria 2 né? dígitos, pelo menos, né? É, Ou se tivesse ajuste, seriam 2 dígitos. E a gente se sensibiliza, obviamente, que... Catanduva, né? Tem um dos IPTUs mais caros do estado de São Paulo. Catanduva é doído, né? É doído, doído Catanduva. demais. E o pior de tudo é ver que não é revertido à população o serviço, né? O IPTU, eu costumo dizer assim, que é o imposto legitimamente municipal, né? É o principal imposto que o município tem para arrecadar, É o motor, né? para da poder, através com essa arrecadação, transformar isso em prestar um bom em serviço de qualidade. de qualidade, manter a máquina e prestar o serviço que a população tanto precisa. O problema é quando você paga um dos mais caros, como vocês salientaram, e a gente não vê isso revertido para a população. Aí, que é o que a gente está vendo hoje. Uma Catanduva com muito buraco, muito mato, a zeladoria do município muito deficitária e problemas em muitas áreas, né? Então, a gente muitas vezes tem que se virar nos 30 aí para conseguir, né, lidar com essa situação. Ô Gleison, uma pergunta, uma curiosidade agora. Eu vi que você postou esses dias uma foto que você estava lá no Jardim Alpino, lá no núcleo também do centro, que eu faço parte, lá, Amor e Caridade, que eles têm. A dona né? Valéria. Isso, então eles fazem um trabalho muito bonito, faz 3 décadas que eles Sim. distribuem cesta básica todo sábado. Atendimento odontológico. Sim, é um trabalho muito bonito que eles Muito. fazem lá. Entrega a cesta básica uma vez por mês, todo sábado tem café da manhã, almoço para esse pessoal. Exatamente. Eles levam as marmitinhas. Cheguei lá, tava um cheiro delicioso de comida. É muito legal lá, um trabalho muito bonito que eles fazem. A gente estava até pedindo a área de baixo para o padre, que ali foi assim mantida por nós, a limpeza. Foi por isso que me chamaram. Ah, então é isso que eu queria saber. O que você foi fazer no Alpino? Então, estive no Alpino no sábado. Aí eu vou voltar, dar uma cutucada no Fernandinho de novo. Ó, Fernandinho, tava sábado lá no Alpino, hein? E aí, então eu tava lá, fui lá justamente atendendo a professora Neia, você deve Sim, conhecer. Ela foi minha professora lá no Elias Nechar. E aí, então, ela pediu para que eu fosse lá conversar com a dona Valéria, que é uma das coordenadoras. Aí eles me apresentaram, falaram do trabalho que eles realizam lá, que são fantásticos. Inclusive, na sessão de ontem, mandei um abraço lá caloroso para todo o trabalho. Depois, na segunda-feira, também estive lá com a irmã Ana Maria, participando lá no período da noite. Eles fizeram uma assembleia geral, fiquei a assembleia toda lá, das 7 até as 10 horas da noite, participando da assembleia geral da irmã Ana Maria, conhecendo o trabalho dela, que é também digno de menção. E aí, lá no Amor e Caridade, eles pediam para que a gente pudesse interceder junto ao Executivo dar mais celeridade no processo. O processo já está aberto, o pedido já está aberto na Prefeitura. Que a gente pudesse, de repente, cobrar um pouquinho mais de celeridade para que vocês pudessem, de fato, renovar lá o espaço, né, que vocês têm lá. O trabalho fantástico. Falo, gente, aquela região, sem medo de errar, uma das regiões mais necessitadas do município. A gente vê bem que ali, esquecida, né? Esquecido, fica ali margeando a Washington Luiz. A gente vê ali, cheguei lá, a criançada já na frente esperando. Enfim, um trabalho maravilhoso. Parabéns, você faz parte de lá, olha, tira o chapéu. Fiquei um trabalho sensibilizado. muito bonito mesmo. Estou cobrando lá do prefeito, lá dos secretários para acelerar. Ele foi algumas vezes. Ele foi durante a campanha e depois Oswaldo ele voltou foi lá. Eles lá. falaram para mim. Ele voltou lá. Ele fez muitas promessas, mas a gente ainda está esperando as realizações, né? Eu acho que o Fernandinho quer perguntar lá. Fernandinho? O presidente falou dessas suas participações nos bairros e
Eu particularmente tenho como pauta, não o pleito, mas o conseguido, devido à quantia, né, de pedidos. E eu falo assim, o vereador requer recap em tal bairro. Para mim, para o meu segmento, não é pauta. O vereador conquistou, conseguiu uma verba para recapear o bairro, aí sim é pauta. Sim. Entendeu? Então, se o presidente quiser mandar para o meu WhatsApp, estamos aqui, e mandar uma foto, a gente publica. Pode mandar no meu particular. Te agradeço, entendeu? Espaço. Principalmente coisas conquistadas. Sim. Tipo quando o Alan conseguiu que comprassem as balanças. Quando ele pleiteou, não era pauta para mim. Quando ele conseguiu, aí se tornou pauta. A vinda da secretária. A Célia Leão é uma pessoa maravilhosa, fantástica na área, né, de atuação. Então, aí virou pauta para mim. Tem segmento que o pleito do vereador é pauta. Para mim, as conquistas são pautas, porque é muita coisa. E as pessoas acabam não vendo, entendeu? Porque sobrecarrega e as pessoas não prestam atenção. Tá bom? Então. Mas estou à disposição. Fernandinho, eu agradeço o espaço. Você sempre muito solícito aí com a gente para poder divulgar o que Catanduva. Aliás, parabenizar toda a equipe aí, que vocês são fantásticos nesse trabalho. E cabe a gente muitas vezes, você já atuou lá junto ao Legislativo, você sabe, a população cobra da gente, pede, então cabe ao vereador fazer os requerimentos, as indicações, né? A ferramenta que a gente tem à disposição é essa. Obviamente, quando a gente consegue, através desses requerimentos, indicações, pedidos, fala muito com o secretário por telefone, manda mensagem no WhatsApp, quando isso se transforma realmente em algo prático, né, de fato, chega até a população, a gente se sensibiliza. Eu, por exemplo, esse ano consegui uma van, junto com o deputado federal Mota, para assistência social, R$200 mil, já estava na conta já há um bom tempo, não sei se eles compraram ou não, mas o dinheiro entrou na conta. E agora, recentemente, mais uma verba de 150 mil, que é livre, o prefeito pode aplicar em qualquer secretaria que ele quiser. Né? Então, a gente tem ido atrás também de verba de fora. E quando a gente consegue, como o Alan, por exemplo, vereador atuante, né? O Alan, que está sempre aí trabalhando, buscando melhorias para o município, ele fez o requerimento para a prefeitura atendeu. É como a gente, né? Faz o requerimento pedindo para que faça tal coisa. Quando a gente consegue que aquilo saia, de fato, chegue até a mão do munícipe, né? Até o cotidiano do munícipe, a gente se sente realizado. Como agora, por exemplo, aquele empreendimento vizinho do Borgonova, como eu falei há pouco. Né? Eles estão fazendo um empreendimento lá grandioso, e é importante para o município, porque traz desenvolvimento, gera emprego, mas, por outro lado, criou inúmeros transtornos para o munícipe. A Vanessa mesmo acompanhou essa seara aí de perto, a gente estava lá junto com... Ela tem moradoras lá que a amam, que adoram ela participou desse imbróglio, e eu permaneço lá com esse pessoal, e hoje pela manhã uma moradora falou, Gleice, ela chama Gisele, a Gisele falou, Gleice, o engenheiro veio aqui na minha casa, falou que vai consertar, porque eles tinham ido lá uns dias atrás e falou que não ia consertar. Aí e outros moradores também. Eu peguei, fiz um requerimento, foi lido ontem na Câmara, eu mandei na sexta-feira para o engenheiro, falei, olha, eu vou requerer aqui o estudo de impacto de vizinhança, que eu sei que vocês não têm, eu quero saber o que está sendo feito para minimizar os transtornos causados. Enfim, fiz um requerimento lá de 2 ou 3 páginas, já mandei para ele, falou, isso aqui vai ser lido terça-feira. Ele passou em sessão ontem, e aí hoje de manhã foram lá na casa dela e falaram, nós vamos vir consertar a tua casa, nós vamos consertar as tuas trincas aqui. Senão embarca a obra deles, lógico. E aí eu falei no requerimento que eu queria que me respondesse em prazo hábil, porque eu vou encaminhar para o Ministério Público, porque o promotor já esteve lá comigo, inclusive. O promotor me ligou um dia e falou, Gleice, me pega em casa, que eu quero ir lá contigo. Porque eu estava pegando no pé dele. Falei, doutor, pelo amor de Deus, estão judiando da população lá. Peguei o promotor na casa dele, fiquei até surpreso. O promotor me ligar para... Né, quem um professorzinho de nada, pegar o promotor em casa. Da Câmara, pô. Não, presidente da Câmara representa, né? Levei ele lá e ele falou, Gleison, deixa comigo. Aí naquele dia para frente eles fizeram muitas modificações, interditaram a passagem de caminhão por dentro do bairro, se eles quiserem agora tem que passar pela rodovia, fizeram jogar um material lá para diminuir a quantidade de poeira, mas foi uma luta. E agora, quando eles se aproximaram, porque essa obra começa lá na rodovia da Laranja e termina ali no Borgonove. Começaram com a parte ali de trepidação, começou a judiar das casas, aí eu comecei uma nova empreitada. E eu falava com esses engenheiros e nada. Falei, então tá. Vocês não querem pelo amor? Então vai pela dor, né? E aí então
E Isso tem aí, que ser, esse é o gente, papel também do e tem que vereador, ter, né? que ter vereador que não tem o rabo preso, tá? Exatamente. Porque Isso, não, sem olha, dúvida. eu vou te falar a Precisa- verdade, Sem dúvida. esses empresários aí, Sem Tem que dúvida. ter Enfim. peito também, né? A Vanessa Benevenuto, que está aqui, quer fazer uma pergunta. Vanessa, fica à vontade. Nós já estamos quase terminando, quase 1 hora de programa, infelizmente, né? Porque eu, por mim, ficaria um pouco mais. Mas hoje o Gleison vai para Brasília. É Tem isso. compromisso. já. Já, Tô já. com- Já tô está com a mala- atrasado. Tô com a mala pronta para pegar a estrada, vamos lá. Né, estar aqui, quero agradecer, Natália, o convite, tá? A gente que Até peço agradece. desculpas que eu cheguei um pouquinho atrasada, era para eu estar participando dessa Isso. mesa, mas eu quero dizer que ao meu amigo em particular, pessoa que eu aprendi a amar, a admirar, Gleison, através aí de um pleito eleitoral que nós tivemos e que eu fiquei muito feliz que ele entrou nos representando, não só todos que saíram candidatos, mas toda a população de Catanduva e que tem feito um excelente trabalho. A minha pergunta é a seguinte, Gleison, ontem até meu pai esteve na Câmara aqui, acompanhou a sessão de vocês, falou Conversei com muito ele. bem de vocês. E o que você mais estranhou partindo da vida pessoal, virando um homem público? Você ficou tipo assim, meu Deus, em algum momento você falou assim, eu não sabia que era tão difícil assim. Porque quando você se coloca numa vida pública, você deixa de viver a sua própria vida para viver a vida das pessoas. Porque vereador, ao contrário de que muitos pensam, vereador é 24 horas por dia. Pelo menos era assim na época da gestão do meu pai. Estava almoçando, o telefone não parava e atendendo a população o tempo todo. Isso mudou para você? Você saiu do professor Gleison para presidente da Câmara, vereador em Catanduva. Como que foi essa mudança e o que mais te impactou? Ô Vanessa, pergunta difícil essa. Acho que é a pergunta mais difícil da noite. Porque essa entra numa esfera muito particular, porque envolve família, envolve... Eu tenho um casal de filhos, o Gabriel com 16, a Mariana com 13, é uma idade que a gente tem que estar muito presente. E é como você falou, esses dias, uma profissional que atua junto com os filhos lá me ligou e falou, ó, é o seguinte... Você vai mudar um pouco a tua vida, dar atenção para tua filha, ou eu tô ligando porque ela não tem coragem de falar para você, mas eu tô falando. E é difícil porque você tá à frente, né, dirigindo um legislativo, 125 mil pessoas, com muita responsabilidade. E eu falo muito para meus filhos, eu falo assim, olha aqui pro papai, vocês vão ter orgulho do teu pai, porque teu pai vai entrar limpo e sair limpo. Eu não vou pegar uma caneta para levar para minha casa. Eu não pego um copo d'água para levar embora para minha casa. E eu vou terminar esses 2 anos da forma como eu entrei, com muita integridade, com muita moralidade. Sou falho, vou errar, mas eu nunca vou errar sabendo que eu estou errando. Então, o mais difícil foi... Eu lido com criança, sou professor de educação do ensino fundamental. Né? Trabalho também em algumas situações com adultos, mas 90% dos meus alunos são todos eles crianças. Então é muito difícil, é uma mudança, essa chavinha, essa virada muito difícil, né? Eu cheguei a comentar com pessoas, eu vou desistir. Eu vou abrir mão da presidência da Câmara, eu vou ficar só como vereador, eu não vou terminar o mandato. As pessoas de jeito nenhum. Você vai firme, você aguenta o rojão aí, você vai, porque... Você começa a ser bombardeado por coisas, né? Primeiro que você arruma uma meia dúzia de inimigo de graça, Sim. né? E eu não tenho esse perfil de briga, de discussão. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa do diálogo, né? De conversar Diplomacia. e tudo mais, né? Da diplomacia. Mas a gente vai aprendendo, o couro vai engrossando, você vai aprendendo a lidar com as críticas. Hoje, já posso dizer, acostumar você nunca acostuma, mas você sabe lidar melhor. E vamos terminar, vamos em frente, vamos... E é algo novo também, né? Não Algo só para novo. você, porque é muita responsabilidade, não só como vereador, mas como presidente da Câmara, que é uma baita responsabilidade. Muita responsabilidade, né? porque é teu CPF que está ali, né? Exatamente. Muitas vezes... Então você está ali presidindo a sessão, está ali tendo que cuidar também de tudo, né? Da Câmara, os funcionários, enfim, é A um gente tem trabalho. uma equipe muito boa ali, de profissionais que nos auxiliam, os próprios profissionais, os funcionários da casa, né?
Tem profissional ali que tem mais tempo de casa do que o de vida. Sim, Sim. é verdade. Né? Tá aí o Paulinho tem 45, 46 anos de Câmara, eu não tenho isso ainda de idade. Então, são pessoas que te auxiliam muito. Mas é algo novo, não só para você, como também para os seus filhos. Eu acredito que logo eles também passam a... Então, os amigos começam a pedir coisas pra ele. Esse é meu filho, às vezes, nós chamamos de Begalho. Ô, Begalho, fala pro teu pai que o campinho lá perto de casa tá precisando não sei do quê. Aí Não é fácil ser filho, ô, não. pai, né? ó, o fulano Já aqui leva tá para pedindo. casa Reivindicando. as E reivindicações. assim vai, né? Mas Tem- logo você também vai acostumar, assim como seus filhos, e aí você vai esquecer disso e falar assim, vou tentar mais uma vez, mais 4 anos. Olha, eu não tenho esse desejo Não tem? de voltar para vereança, não. Se eu tiver uma oportunidade, talvez de ser um vice, alguma coisa, até posso pensar no convite, mas para vereador não tenho a menor vontade de... Mas você de se me candidatar frustrou, novamente. Gleison, ou não? Não, eu acho que estou dando minha contribuição para o legislativo, quero fazer né, com muito zelo. Obviamente que a gente, né, não vou nunca dizer dessa água eu não beberei, mas não tenho de fato a menor pretensão. Minha esposa também não. Que coisa, né? Quer. Você já tinha tentado, né? Antes de entrar agora, já tinha tentado e aí... Na quando- primeira eu fui em 2016. Quase né? entrou, né? Foi bem. Foi bem votado. Fui 12º, mais foi votado. Fiquei bem. entre os 13, mas não entrei. Sim. Por causa de legenda. E nessa deu certo. Mas eu acho que está sendo muito produtiva a experiência. Tive a felicidade, eu acho que é uma honra muito grande poder presidir o Legislativo Municipal, né? Sem dúvida, sem dúvida. E deixar aí um nome... Você acaba gravando um pouquinho, né? Sim. Além do Sim. que se só... Vai ter um quadrinho seu Tem um lá. quadro, deixa um legado, não pelo, né? não também. pelo quadrinho, Isso. mas eu acho que pelo Sim, tô brincando. trabalho, né? E aí a gente... Pode perguntar, Rafa. Eu vou por uma pergunta rápida e meio de colega de partido aqui, né? Nós estamos com o David, com a nossa amiga Vanessa, e eu e você pedetistas, né? E lá na campanha, nós fizemos um acordo de que os eleitos do PDT, em determinado momento, poderiam dar espaço para os suplentes. Eu estou dizendo porque Que nós tem somos. 2 suplentes aqui, né? E O foi... que eu te falei a hora que você entrou aqui? Você falou, verdade. O que eu te falei? Eu Repete falei, aí. mas eu pensei em outra ocasião. E por que eu tô perguntando isso? Não é só porque eu tenho interesse, de fato eu tenho, tá tudo bem. É normal. Vamos ser Sem honestos. mimimi, né? Vamos... Sem mimimi. Mas porque a gente ainda não viu, eu acho, pelo menos nesses últimos anos, um partido trabalhar junto mesmo, sabe? Assim, os vereadores, os candidatos, os suplentes. E a gente tem como o Ciro, que é o nosso... Acho que é o maior nome Presidenciável, hoje, né? né? Sim. Mais preparado. do também, acredito. PDT, Isso. ele tem um projeto de desenvolvimento para o Brasil. A minha esperança, Gleison, quando eu me filiei ao PDT, era ter um projeto de desenvolvimento para a nossa cidade. E eu entendo que os ritos do cargo ali seu é muito complicado e não dá tempo mesmo de olhar isso. Você acha que a gente consegue, até o final desses 4 anos, trabalhar junto, partido mesmo? E só vou deixar a última pergunta. Gleison é candidato a deputado estadual? Não. Ah, que pena, pô. Essa pergunta é Prefeito, boa. hein? Na verdade, eu queria um candidato corte. a prefeito. Eu queria um corte, entendeu? Pera lá, Não ó. consegui. Ó, candidato a prefeito. Como eu disse, se eu tiver alguma oportunidade, principalmente como vice. vice, né, e tal. Ah, mas certeza. assim, se eu tiver essa oportunidade, quem sabe a gente pode estudar. Mas... Eu ia fazer campanha pra você, porque se você fosse deputado, eu entraria no seu lugar. Então, tá perdendo um cabo eleitoral aqui. Ô, Rafa, Tô brincando. você tinha feito qual que era a pergunta anterior? Se a gente consegue Construir um projeto. um projeto de cidade. do partido. Então, eu falo da assim, cidade. aí é uma questão mais, eu acho que de dirigente, eu não faço parte da direção do partido, acho que tem que ser uma questão mais, né, de Mas de hoje direção de você é o partido. presidente da Câmara, você tem um Sim, maior nome, claro. cara. Aqui, Não, né? com certeza. Claro que tem o A gente, presidente, eu, então. eu construí durante minha campanha várias propostas para o desenvolvimento de Catanduva, na área do esporte, na área do turismo, na área educacional, enfim, elaborei muitas propostas. Sim, religioso, né? Foi turismo bem legal. religioso, enfim. E isso são propostas muito mais para o executivo do que para o legislativo, porque a gente sabe quanto eu encaminhei em forma de indicação todas essas minhas propostas. Porque na área do esporte a gente tinha muita coisa legal. Orçamento participativo, a participação em conjunto com a Secretaria de Educação para levar para as escolas os polos de base, deixar para a Secretaria de Esporte as competições, calendário de eventos, enfim, uma série de propostas. Mas
Mas aí eu não posso, eu não Então, executo, né? mas A gente aí se leva a o gente, secretário se e... nós que somos do partido e nós temos isso, nós temos o presidente do nosso partido é secretário de administração, o outro está na cultura, o outro está não sei aonde. Então, assim, tem chance de fazer. Sim. A gente precisava, acho que, afinar o diálogo, porque nós somos, hoje, o PDT é um partido importante dentro da administração do Padre Oswaldo. Então, ele precisava olhar um pouco para a gente, não como ele tem olhado para mim, mas como ele tem olhado para um todo e falar, cara, tem um grupo de pessoas aqui que tem um projeto. Vamos, pelo menos, apresentar para o padre. Porque com secretaria, né, que o Richard é secretário da administração. Sim, é um cargo relevante, importante. lógico. A gente poderia estar fazendo muita coisa legal, né? Como é o projeto do Ciro, que é uma coisa de desenvolvimento mesmo, né? Trabalhar em conjunto. Sim. Eu, particularmente, né, eu vim da rede, né, Sustentabilidade, que fez, na época da campanha, uma parceria com o PDT. Uhum. Muitos candidatos da rede vieram para o PDT, né, compusemos aí, com uma proposta de trabalho. Então, eu acho que a gente tem que lutar, sim, para que essas propostas, de fato, saiam do papel e que... Até porque o PDT é um partido que apoia, né, o executivo, o prefeito. Então, a gente precisaria, de fato, ser ouvido, colocar em prática aquilo que a gente tem de melhor dentro do partido, as boas... Então, atuar junto às há a boas possibilidade da gente retomar esse projeto Claro. em conjunto. Eu falo que a gente necessita. Você como algo filiado, inédito você de como Catanduva, filiado, não é? viu, Rafa? Você como filiado tem também, então, como qualquer um outro, a prerrogativa também de movimentar, de ir atrás. Eu acho que às vezes você fala assim, seu presidente tem força, mas às vezes falta tempo, né? Poderia apresentar uma proposta, né? Facilitar aí pro... Porque às vezes a gente acaba Porque é um faltando. movimento inédito na faltando, cidade. às vezes, a, gente não braço, vê, a gente parece, aqui em Catanduva, e no interior, no geral, que os partidos são feitos só para o cara ter a chave para ser candidato. E eu, pelo menos, não vejo o partido como isso. Eu vejo o partido como um Não grêmio, só como meio para chegar... uma gremiação de pessoas Sim, que pra debater, tem um projeto, conversar, que pra deveriam dialogar. ter, porque é para isso que tem, os partidos têm ali seu estatuto e tudo mais. Mas às vezes Né? faltam as ideias. Como você está colocando a ideia, às vezes você pode colocar no papel e pedir força, né? Ó, pro Eu acho que... Gleison, pro presidente Mas do partido. porque nós temos um presidente da Câmara e 2 vereadores. E secretário. Então, acho que precisa a gente alinhar, porque eu acho que a gente vai fazer muito bem para a cidade ainda, Gleison. Sim. Eu falo que tem que ter esse alinhamento, até porque senão você foge da essência pelo qual você compôs um governo e Sim. está ali disposto a... Vamos ver. Vamos Exatamente. ver. Ô, Gleison, posso? Não, Natália? eu só ia falar, antes do David falar, que a gente já vai terminar, eu queria agradecer muito aqui, Chopp Opa, Palazzo. Chopp Palazzo. Né, nós estamos O Gleison tomando não aqui, bebeu, mas é menos bom, o viu, Gleison, né? Porque dirigir. ele vai pegar também estrada, né? Vai viajar. O pessoal ali também tá gostando. Chopp. Então, agradeço aí, pessoal do Chopp Eu vou Palazzo. dizer, um dos melhores, viu? É uma delícia, Olha né? o que eu fiz com a garrafa, gente. É muito bom mesmo. Agradecer também o Will, né? O Will, sempre parceiro nosso aí, veio trazer umas plantas, umas flores para estar decorando aqui o estúdio. Agradeço muito, Will. E vamos finalizar então, David? Vamos, Gleison. Então, para finalizar, para você deixar uma mensagem de esperança para os catanduvenses, porque o catanduvense, você olha uma geração antes da nossa, fala que Catanduva retrocedeu no tempo. Vou explicar por quê. Quando o Termo dos Laranjais foi criar o clube deles, que virou um parque aquático, eles vieram conhecer o clube de campo para montar igual. O clube de campo era referência no interior noroeste inteiro. Catanduva tinha o melhor carnaval, cultura, e era chamada o melhor carnaval do interior de São Paulo. Era Catanduva. Capital do rock. Capital do rock, capital das balatinhas, né, das discotecas. Então, Catanduva, ela teve muita coisa. Teve projeção econômica no mundo metalúrgico dos ventiladores, né? Era a capital do ventilador. Catanduva foi perdendo, né? Então, a nossa geração fala que Catanduva retrocedeu no tempo. Ela não avançou, ela retrocedeu. Ela deixou de brilhar. Você, como presidente da Câmara, como um líder catanduvense, que ama Catanduva, é mineiro, mas Catanduva é sua terra natal. A gente percebe isso e o amor que você tem por Catanduva. Gostaria que você deixasse uma mensagem de carinho. E como lá na frente, você que com certeza seu nome vai ser um dos nomes a candidato a prefeito, muita gente vai querer, porque Tomara. você está fazendo um bom trabalho. A gente ouve a população, um excelente trabalho como presidente. Você foi um vereador muito bem votado, desde a outra eleição que você quase entrou, não entrou por causa de legenda.
E é um grande nome aí para ser um líder do executivo nas próximas tem eleições. todos os E requisitos, tem todos né, os David? requisitos para isso, né? Então deixa uma mensagem de carinho pro Catanduvense para a gente encerrar, senão a gente não libera o Gleison para Brasília. Não, bom, primeiramente quero agradecer aqui a todos vocês pelo espaço, todos os convidados. É dizer que a gente, apesar de ter perdido muita identidade, como você muito bem pontuou, David, nós deixamos muitas coisas importantes da essência e feiticeira, né, de Catanduva, foi se perdendo ao longo do tempo. Mas é sempre importante, e eu acho que é acreditar que dias melhores virão. Vamos sempre pensar assim, o pior já passou. Né? Vamos acreditar que nós podemos reconstruir, podemos reconquistar, podemos criar novas identidades. Você mesmo como da área da tecnologia, à frente de uma importante entidade, a CAPT, a gente tem visto aí a movimentação nesse sentido, né, de trazer polos tecnológicos, enfim. E quem sabe a gente não se consolida aí como uma nova cidade, uma nova capital da tecnologia do estado de São Paulo, e que possamos criar novas identidades, recuperar, reconquistar aquilo que foi perdido. Inclusive, na minha campanha, eu falei muito da FESIC, não no formato apenas como show, mas sim como uma feira. A feira comercial que sempre foi relevante, né? Crescimento, evidencia as nossas empresas, nossas indústrias. Por que não nos transformarmos aí na capital do esporte, como foi uma das minhas defesas que eu fiz? Por que não retomar aí a vanguarda na área cultural, na área de comunicação? Enfim, então, o que eu falo, o Catanduvense é um povo do bem, um povo bom, um povo trabalhador, conservador, mas que quer ver a cidade crescer, progredir e se evidenciar. Então, eu acredito que nós possamos sim. Dias melhores virão, os dias piores, mais sombrios já se foram, e vamos em frente. Depois de 2 anos, né, a pandemia agora eu acho que se dissipando de vez, que possamos virar essa página e fazer Catanduva novamente voltar a brilhar aí, porque Catanduva, como você disse, eu não nasci aqui, mas é a minha terra, né? Meus filhos nasceram aqui, minha esposa nasceu aqui, e aqui eu quero terminar meus dias. Então, que a gente possa aí, de fato, fazer Catanduva cada vez mais próspera, pujante e grande. Show de bola. Muito É legal. isso aí, Muito bom. gente. Gostei muito do nosso bate-papo. Agradeço muito a sua participação aqui, né, no podcast Sem Mimimi. Aqui é assim, gente, a gente pergunta mesmo, né? O Gleison, em nenhum momento, falou assim, eu quero saber o que vai perguntar. Chegamos aqui, perguntamos, colocamos um monte de pessoas aqui também para perguntar e ele ponta firme. Muito legal. Show de bola. Gostei bastante, Show de bola. obrigada. Acho que o pessoal pôde conhecer um pouco mais, né, sobre Eu agradeço não só o espaço. presidente da Câmara, como vereador, mas como cidadão, como catanduvense, né, como homem. Então, eu acho que o pessoal aí conhecer um pouco mais sobre você. E esse é o intuito também do programa, né? Então, eu agradeço muito sua participação aqui na estreia do programa, né? O Rafa também aqui. Obrigada, viu, Rafa? Eu que Obrigada agradeço, é um mesmo. prazer, uma honra pra mim. E sempre estamos aqui à disposição. Quero Também. muito que você volte, participa. Gleison também, haverá outras oportunidades. Gostaria muito que voltasse, né? Vai Sem ser um prazer. depois uma viagem aí pela frente, né? Porque a gente sabe que a gente precisou até correr um pouquinho aqui, apesar de que Mas já deu passa uma rápido, hora. né? A hora passa Apesar de muito que já deu rápido. mais de uma hora, eu acho que, de programa, mas a gente deu uma corrida porque o Gleison tem as responsabilidades dele, né? Então tem que cumprir aí os compromissos e a gente está correndo aqui, mas acho que foi muito legal, foi muito bom. Agradeço a participação das pessoas, né, que deixaram aqui seu comentário. Obrigada. Toda quarta-feira, 7h30 da noite, ao vivo, hein? E vamos ver se o padre vem semana que vem. Né? Estamos O esperando convite o padre, foi né, feito. Então, estamos aguardando ele aí, vamos ver. Então, padre, se vier, então as pessoas também podem já elaborando pergunta, mandando as perguntas aí pra gente, que eles sentando aqui, as perguntas serão feitas. Vem, padre, vem que é Vem, legal, padre, legal. isso. Vem que é Agradecer gostoso. também ao pessoal aqui da imprensa, o Will, Chopp Palazzo, mais uma vez. Agradecer aqui o David, Obrigado, mais uma Natália. vez. Mais um projeto aqui, né, David? Vamos Dessa pra vez cima. sem ninguém, Vamos pra cima. né? vamos Sem pra ninguém cima. falar, ó, dessa vez não pode. Isso, é sem mimimi, né? Sem mimimi. Total, é isso. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, né? E aí, toda quarta-feira, gente, 7h30, aqui no podcast Sem Mimimi. Só vou pedir para vocês curtam nossa página, Divulguem, compartilhem, ajuda a divulgar. Também o programa a gente vai estar colocando no YouTube, tá? Então,
manda aí para o pessoal assistir e conhecer um pouquinho sobre nós, tá bom? Um abraço, até semana que vem. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.